Hoje vamos tratar de um tema muito importante dentro das universidades brasileiras. Afinal, o trote é integração ou violência? Em 2016, a DENIM lançou uma campanha de denúncias contra casos de abuso de professores através do uso da hashtag #MeuProfessorDoutor. Foram inúmeros os casos denunciados de opressão, violência, machismo, abuso de poder e autoritarismo do corpo docente. Ao longo da faculdade, quem nunca teve um professor doutor? Mas então, por que não reagimos? Somos silenciados, pois sabemos que é muito mais provável sermos perseguidos do que o professor ser de fato punido. E por que parte dos docentes agem assim? Será que são pessoas sádicas e preconceituosas? Ou tem algum mecanismo sistêmico que explique esse comportamento? Bom, muitos pesquisadores explicam esse comportamento através do currículo oculto, que basicamente é o conjunto de tradições, valores, normas, regras, rotinas, que não estão escritas em nenhum documento da escola, mas que são transmitidas, inconscientemente ou não, entre professores e estudantes. Dentro do currículo oculto, as práticas trotistas existem como grandes perpetuadoras de valores. Se aproveitando da vulnerabilidade dos calouros, veteranos praticam o trote como forma de manutenção da hierarquia e do status quo da faculdade. Mas você já se perguntou como surgiu o trote? As universidades europeias, na Idade Média, surgem como mecanismo de reprodução do conhecimento adquirido pela sociedade, porém com um recorte ideológico da classe dominante da época. No caso, a aristocracia. O surgimento do trote está intimamente ligado com a ascensão da burguesia, quando a nobreza, ao perceber o status quo ameaçado, instaura uma série de práticas humilhantes aos calouros, criando uma hierarquia antes inexistente dentro das universidades. O próprio termo trote faz referência ao trote do cavalo, no qual o calouro é tratado como um animal, um ser bestializado, que deve ser domesticado pelos veteranos que guiarão os recém-chegados rumo à civilização. O veterano, nome que faz analogia à estrutura militar, esta caracterizada pela forte hierarquia, cortava cabelos e rasgava roupas dos calouros como medida de profilaxia para impedir doenças que esses animais poderiam trazer à universidade. E até os termos bicho e bichete, ainda usados em muitas universidades do país, reforçam a comparação ao animal bestializado. E o uso da letra X, marcando, assim como um animal, destaca quem vai sofrer o trote. Mas na real, por que reproduzimos isso ainda hoje? Atualmente, 3 justificativas costumam ser utilizadas para sustentar o trote: a integração, a brincadeira e a tradição. Vamos falar um pouco melhor delas. Veteranos afirmam que as humilhações impostas são maneiras de unir os estudantes, mas essa união, como se vê, carrega um discurso muito claro. É perfeitamente realizável desde que todos se coloquem em seus devidos lugares. Já a brincadeira também se mostra falsa. Por princípio, ambas as partes devem concordar com as regras. Já uma brincadeira em que as normas são feitas em benefício exclusivo do mais forte não é legítima. Conhece a expressão "uma imagem fala mais do que 1000 palavras"? Pois bem, a seguir trago um vídeo que ilustra a problemática da falta de reflexão e crítica a tradições. A group of scientists placed 5 monkeys in a cage and in the middle a ladder with bananas on top. Every time a monkey went up the ladder, the scientists soaked the rest of the monkeys with cold water. After a while, every time a monkey went up the ladder, the others beat up the one on the ladder. After some time, no monkey dare go up the ladder, regardless of the temptation. Scientists then decided to substitute one of the monkeys. The first thing this new monkey did was go up the ladder. Immediately, the other monkeys beat him up. After several beatings, the new member learned not to climb the ladder, even though he never knew why. A second monkey was substituted, and the same occurred. The first monkey participated on the beating for the second monkey. The replacements repeated until what was left was a group of 5 monkeys that, even though never received a cold shower, continued to beat up any monkey who attempted to climb the ladder. If you asked the new group of monkeys why the beatings took place, the answer would probably be, "Well, I don't know. That's just how things are done around here." Além do trote, o currículo oculto também está presente em outras esferas da faculdade, perpetuando tradições como a entoação de hinos machistas, homofóbicos e racistas, sob a ameaça de suicídio social daqueles que se colocam contra essas práticas. Enfim,
Até agora, vimos como o currículo oculto afeta a vida acadêmica dos estudantes, mas quais as implicações dele após formados? Ao longo da graduação, aprendemos sempre a respeitar a hierarquia posta, na qual o médico se situa em um pedestal e é tido como o único profissional da saúde realmente competente. E os pacientes, por sua vez, ficam na base dessa pirâmide, recebendo tratamentos verticalmente, sem possibilidade de questionamento, perdendo autonomia e adesão. Assim como no trote os estudantes são desumanizados ao serem denominados como bichos ou bichetes, aprendemos a despersonificar os pacientes, menosprezando suas histórias, os reconhecendo somente como a hepatomegalia do leito 345 ou o aborto retido do 302. Além disso, ao longo da faculdade, aprendemos a naturalizar diversas violências como o racismo. Assim, podemos perceber as implicações de um hino antigo da medicina da USP de Ribeirão, com conteúdo claramente racista, em dados recentes sobre o tratamento de pessoas negras, uma vez que as pessoas que escreveram e cantaram esses hinos são os médicos da atualidade. Enfim, entendendo o currículo oculto como tudo que contribui para a nossa formação subjetiva enquanto profissionais e para a nossa inserção no meio profissional, mas que não está previsto no currículo propriamente dito, o que podemos fazer frente a todas as suas implicações? Temos 3 principais armas de luta: a formação do senso crítico, a empatia e a ampliação da busca por acolhimento. É necessário que sejam realizados espaços de formação nas faculdades e também em cursinhos e colégios, para que um assunto tão banalizado como o trote passe por um filtro crítico, refletindo-se sobre suas implicações, e assim, não naturalizando suas violências implícitas. Tanto no espaço acadêmico quanto na própria sociedade, somos constantemente forçados a lutar atitudes individualistas e nos fechar ao sofrimento alheio. Sobretudo na área da saúde, é imprescindível que se discuta e se promova espaços de fomento à empatia. Além disso, é preciso que se busque um acolhimento de fato, através de recepções aos calouros respaldadas pela faculdade, realmente integrativas, sem práticas opressivas que sustentem um currículo oculto prejudicial aos calouros e à prática em saúde. Lutar contra o currículo oculto é lutar contra o corporativismo médico, contra a imagem imaculada da medicina, contra tudo que torna a medicina glamour, contra a tradição. Sempre foi assim. Precisamos tratar essa medicina doente para que nasça uma nova medicina, sem opressões, equalitária e que trate todos com respeito. Somente assim teremos saúde de fato. Created using Powtoon.